6h30, marcando o quinto sinal, vamos falar do esporte, começando com a Copa do Brasil. O Flamengo deu um passo grande para conseguir uma vaga na final da Copa do Brasil, né, Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia Pedro, para todo mundo que está acompanhando o Pulo do Gato. Fora de casa, né? O Flamengo foi lá em Porto Alegre e acabou derrotando o Grêmio por 2-0, placar clássico. No jogo em que o Rafael Claus, o árbitro da partida, foi até protagonista, depois acompanhando algumas análises de comentaristas, de arbitragem, enfim, que o árbitro acabou se complicando, expulsou o jogador do Grêmio, cartão vermelho para o jogador do Grêmio, o Kahneman, no segundo tempo, mas foi questionado por falta de critério, porque outros jogadores do Flamengo também tinham cometido faltas semelhantes e não tomaram o segundo amarelo, não foram expulsos, enfim. Um jogo polêmico, mas que o Flamengo foi melhor, independente da arbitragem, o Flamengo foi melhor, fez 1-0 com o Gabigol, e aí no segundo tempo o Thiago Maia fez o segundo gol, o Flamengo vence por 2-0 o Grêmio, fora de casa, e constrói assim uma boa vantagem, mas muito boa vantagem para o jogo da volta, que a gente sabe que é muito difícil jogar contra o Flamengo no Maracanã. E o Grêmio precisando de 2 gols para levar para os pênaltis e 3 gols para avançar direto. Já dá para dizer que o Flamengo está ali com uma vaguinha ali praticamente garantida na próxima fase. Inclusive até o Renato Gaúcho, o técnico do Grêmio, disse que, olha, é muito difícil, né, gente, vencer o Flamengo fora de casa com essa diferença de gols. Vai ser difícil para o Grêmio. O Flamengo pode ir para a final mais uma vez, assim como foi o ano passado, e pode ser contra o Corinthians, né? Porque o Corinthians também está em vantagem no jogo contra o São Paulo, né? Então, será uma reedição da última final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians? Pode ser que sim. O Flamengo está muito mais perto do que o Corinthians, mas a vitória ontem foi uma grande vitória do rubro-negro. Mais algum destaque, Felipe? E o Rames Rodrigues vem para o São Paulo? Pois é, então, a informação chegou ontem, né? O nosso repórter Paulo do Vale, que acompanha o Tricolor, trouxe os detalhes dessa negociação. O Rames Rodrigues, ele estava no Olympiacos da Grécia, não joga desde abril deste ano. No Olympiacos foram 5 gols e 6 assistências em 23 jogos disputados. É um jogador com uma carreira internacional, que passou por Real Madrid, Porto, Bayern de Munique, foi artilheiro da seleção colombiana na Copa do Mundo de 2014. Naquele momento ele estava voando, né? Mas 2014 para 2023 já são aí quase 10 anos. E o São Paulo já está com tudo certo para assinar contrato com o Rames Rodrigues. A princípio o contrato seria de 2 temporadas, então já o acordo está encaminhado, faltando apenas a assinatura do contrato. Deve ser confirmado ainda nessa semana. Rames Rodrigues, o novo reforço do Tricolor paulista. E aí ele teria condição de jogar a Copa do Brasil no jogo da volta, né? Acho que o torcedor de São Paulo quer saber isso. Já chega para jogar contra a equipe do Corinthians então a gente vai aguardar o prazo de inscrição, né, do Rames Rodrigues, se o São Paulo conseguir tudo certinho para poder inscrever ele para o jogo da volta da Copa do Brasil. Seria um jogador, um jogador muito interessante, mas que a gente tem poucas informações em relação ao atual momento dele. Que ele tem uma grande passagem pela Europa, Real Madrid, Bayern de Munique, Porto e outras equipes, sim. Que ele foi um jogador importantíssimo para a seleção colombiana da Copa de 2014, sim. Mas como será o pacote Rames Rodrigues do ano de 2023? É aquele jogador com aquele futebol, ou será um jogador em reta final de carreira que fisicamente não está bem? Essas informações a gente não tem. Se o São Paulo está contratando, provavelmente o scout, o staff do São Paulo tem essas informações. Mas a princípio é um nome interessante, como o Luis Soares, por exemplo, veio para o futebol brasileiro dar uma agitada, uma movimentada ao nome internacional no futebol brasileiro. Aguardemos. 6h34. Futebol feminino. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Hora da gente falar do futebol feminino, a Copa do Mundo que acontece na Austrália e Nova Zelândia. Portugal venceu a partida agora há pouco, hein, Felipe Melo? Derrotou o Vietnã por 2-0 a seleção portuguesa. E ontem para hoje, né, na madrugada, Estados Unidos 1, Holanda 1. Olha a seleção americana tropeçando na Copa do Mundo, hein? Estados Unidos 1, Holanda 1, jogo que começou ontem e terminou hoje
pela Copa do Mundo. E aí, daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, começa a Austrália e Nigéria, e ainda hoje, às 9 da noite, tem Argentina e África do Sul. Brasil e França se enfrentam no sábado, às 7 da manhã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Feminina, e tem tabu nesse confronto. O Brasil nunca venceu a França. São 11 confrontos registrados entre as duas equipes, com 6 derrotas da seleção brasileira e 5 empates. Os últimos 4 jogos tiveram vitória da França, incluindo as oitavas de final da Copa do Mundo de 2019. Mas o momento da seleção brasileira é bom, e a zagueira Lauren admitiu que a goleada sobre o Panamá na última segunda-feira ajudou a seleção a ter mais confiança antes do duelo contra as francesas. É claro que todo jogo de Copa é muito difícil, é Copa. Não, a gente está vendo os resultados das outras equipes, o quanto os placares estão apertados, o quanto os jogos estão sendo difíceis. Mas essa estreia, sim, trouxe confiança para o grupo. Isso é muito importante. Acho que a gente, além de ter ganhado, ter feito um bom jogo, ter sido consistente no jogo, favoreceu isso. A gente realmente ganhou confiança para o próximo jogo. Exatamente. Próximo jogo, então, sábado, às 7 horas da manhã, em Brisbane. Seleção brasileira contra a seleção francesa na Copa do Mundo Feminina. Obrigada, Felipe. 6h36. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.